Podcast, Valmérico Filho aqui falando, Pedro Nascimento ao meu lado, e hoje a gente trouxe um convidado excelente. Eu acho que vocês já devem ter escutado o nome dele em um dos nossos episódios que já passaram, que vocês já escutaram, né? Já escutaram e já viram. É ele mesmo, o grande Alan Sampaio, professor da UNEB, e um dos orientador de Milena Oliveira, né? Parabéns, Alan. Muito obrigado por você ter aceitado esse convite para estar aqui hoje no Quilombo Podcast. Viu? Pedro vai estar iniciando a nossa gravação de hoje, perguntando algumas coisinhas, e logo assim a gente vai tomando o rumo para nosso tema de hoje. Saudações, galera. Quero agradecer, Alan, mais uma vez, por ter aceitado o nosso convite prontamente. Muitíssimo obrigado. E para começar, eu queria saber um pouquinho da formação. O que é que o senhor faz? Opa, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Valmério? Muito obrigado. É um prazer estar aqui no Quilombo Podcast. Acho uma atividade linda e necessária, né? A começar pelo nome, no Colégio Heitor Villa-Lobos, um lugar que antes foi um quilombo e cujas marcas do passado têm sido apagadas. Agradeço também a Paulo César, que está aqui na filmagem, e agradeço a Alana Grazielli, que me convidou. Minha formação em filosofia, além de filósofo, eu diria que sou desenhista. Eu fiz mestrado, doutorado também em filosofia, estudei um pouco sobre a Grécia, um pouco sobre Nietzsche, e atualmente eu desenvolvo trabalhos na UNEB de iniciação científica, de orientação, e de um modo geral estão ligados à crítica da violência, né? Acho que é um dos temas do século XXI mais necessários para serem debatidos por todas as áreas, seja medicina, seja filosofia, história, sociologia, etc. Pronto, vamos lá. Primeira pergunta. Qual a importância de uma abordagem filosófica crítica para entender o conceito de punição, de violência? Primeiro, assim, a gente sabe todos os conceitos quando nós falamos, né? Mas quando perguntam a gente o que é o homem, o que é violência, o que é punição, não é tão fácil definir, né? Então, por exemplo, quando uma corporação militar ela se sente atingida em um membro, né? Digamos, um membro ele foi executado pelo comando, pelos criminosos. No outro dia nós vemos 10, 12, 20 pessoas supostamente criminosas executadas pela corporação. Esse ato, ele é um ato de segurança, é um ato preventivo, ou é um ato já de punição da corporação por se sentir atingida? Quer dizer, só é possível discernir a partir do conceito. Por exemplo, quando eu era menino, ir para o carnaval, beijar mulheres à força, era o que era o carnaval. Né? Não que eu tenha feito, por favor, mas era o que era o carnaval. O conceito de estupro ele foi ampliado para compreender a violência contra as mulheres de uma maneira mais adequada, né? E hoje isso já é. Né? A partir disso eu passo a ter uma compreensão de que talvez parentes nossos, bêbados, etc., tenham realizado também uma violência contra as nossas mães, tias, né? E mesmo não me ofendo mais quando dizem que todo macho é um estuprador em potencial, porque afinal que nós somos, né? Então nós precisamos mudar essa característica. Abordar filosoficamente sobre a punição significa, primeiro, ter uma reflexão total sobre a nossa civilização que está baseada, né, nos atos punitivos. Significa enfrentar, né, e ver o limite da violência. Até onde vai a violência? Uma palavra minha é violência? Para mim é violência. E para mim toda violência ela começa na língua. Né? A língua define as categorias, portanto, as pessoas passíveis de serem violentadas. Certo. O senhor falou sobre a questão da polícia. Eu me lembrei que recentemente a gente teve no Rio de Janeiro um caso de que a polícia fez uma abordagem desde a meia-noite. A polícia estava no local, não me lembro qual foi a comunidade no Rio de Janeiro, mas que estavam das meia-noite até as 8 horas da manhã, tocando terror, várias vítimas, porque justamente um policial foi morto em combate. O senhor também falou sobre a questão do carnaval. A gente aqui na Bahia tem o Bloco Os Filhos de Gandhi, né? Que o pessoal sai com seus colares, e aí muitos homens acabam indo jogar a pulseira na mulher, puxa a mulher, agarra, a mulher pode cair no chão, enfim, já aconteceu vários acidentes, e é justamente uma aversão que a gente tem que ter a isso, né? Porque Bloco Afro, o Bloco Filhos de Gandhi busca a paz, né? Verdade. Continuando um pouco o que Pedro falou, qual a importância de uma abordagem filosófica crítica
para entender o conceito da punição. Eu vou retomar só as muquiranas, porque ele falou dos filhos de Gandhi, mas veja, a gente não precisa mais disso, sabe? É como aquele tipo de piada dos trapalhões. Os trapalhões, Didi tinha que ser preso, sabe? Por ato de racismo, por ato de homofobia, por ato de misoginia. Essas pessoas tinham que se responder e não estar aparecendo o tempo todo como herói nacional. Tá? Então nós assistíamos, quando éramos meninos, os trapalhões, no final da tarde para o início da noite, e todas as piadas eram racistas, todas as piadas eram misóginas, eram contra as mulheres, eram contra as pessoas negras, eram contra os indígenas, eram contra os gays. Nós não precisamos mais de piada de categoria, que reduz a pessoa a uma categoria que a inferioriza completamente. Nós podemos fazer outros tipos de piada, como podemos brincar o carnaval de uma maneira bem mais divertida, que não seja ficar jogando aguazinha e pegando mulher à força. Nós podemos fazer. Por que a punição está como fundamental aí? Tá? Porque a punição ela é uma violência legitimada em nossa sociedade, onde pais, mães, crianças inclusive, porque aprendem, professores, todos eles acham que punir é o caminho. Caminho para quê? Um caminho para a civilização. Como se só pudesse haver civilização se os atos errados, danosos, equivocados, eventualmente até mesmo aquilo que fere o outro, devessem ser punidos. Né? E nós não nos questionamos. Então, uma crítica da punição significa tanto entender a extensão da punição em nossa sociedade, né? quanto refutar esses argumentos. Por exemplo, né? E aí passo de novo para vocês. Por exemplo, nós costumamos dizer que punimos por 2 motivos, ao menos. Nós punimos para educar. Porque é uma coisa sempre assim, eu pergunto o que é educado. Né? Quando eu falo, eu acho que todo mundo escuta a língua portuguesa e se não sabe, está aprendendo. Então, quando eu bato, quer dizer, eu imagino que as pessoas pelo menos aprenderam uma coisa, que devem bater na hora que aquele ato acontecer de novo. O resto eu acho que não aprende nada, mas isso é aprendido. Ou então nós dizemos que é para pagar o que deve. Veja, também de novo é uma falácia. Assim como a punição não educa, a punição também não pode pagar o que deve. Veja, se alguém pisa no meu pé, o meu pé está pisado. Se eu quebro a perna em função disso, não tem como voltar um tempo em que minha perna não fosse quebrada. Eu não tenho como exigir de ninguém que pague o que deve. Eu posso ser descontista, né? Vou lá e quebro a perna dele também, mas isso diminuiu minha dor? Não. É que a gente tem uma cultura que, por exemplo, quando eu era pequeno, eu caía e aí eu chorava. E aí minha mãe falava, bate no chão. Aí eu ia lá e descontava no chão, né? A mão ficava vermelha, era horrível, doía mais, mas eu parava de chorar. O sentido, ele vem antes de tudo. É por isso que eu penso em uma pesquisa em filosofia, porque é a pesquisa que pergunta pelo sentido da punição. E esse sentido, eu diria que em ambos os casos, o total é político. Certo, certo. O senhor falou quando você era pequeno, eu lembro também que minha mãe ela já fazia totalmente diferente, ela me avisava. Não vá por aí, porque se você cair, eu vou lhe bater por cima da ferida. Veja que cato educativo. Bom, sua mãe, como a minha, deve ser a melhor pessoa do planeta. E eu amo minha mãe. Não é porque elas tenham erros que a gente vai se comportar como uma sociedade punitiva, né? Cancelar a mãe. Isso é um absurdo, porque ela está reproduzindo tudo aquilo que ela aprendeu. Ela não tem um outro paradigma, um outro modelo de agir. São mães trabalhadoras que estão o dia inteiro no batente, que chegam estressadas, sabe? E que a gente, quando é pequeno, estressa mais. Mais ainda. Mais ainda. E aí ela tem uma resposta, que não foi ela que inventou. Ela aprendeu com a mãe dela, ela aprendeu com o tio, ela aprendeu com o vizinho. Como é que eu educo esse menino? A mesma ideia é com surra, né? Então, a mesma ideia de quando, se você voltar apanhado do colégio, né? Eu era muito bravo para minha mãe dizer isso, mas os outros escutaram, né? Vai apanhar 2 vezes. É uma educação para uma civilização rude, como é a civilização dita mundial hoje, mas especificamente a soteropolitana. É uma civilização muito violenta, nós normatizamos a violência de modo geral, e eu diria que a punição está na base dessa violência, na medida que a mãe, que o pai punem as crianças. Então, ali, no berço, você já começa a achar, internalizar que punir é uma coisa certa. É seu pai que lhe bate, é sua mãe que lhe bate. São pessoas boas que fazem isso. Como isso não pode ser bom?
Exatamente, a criança no futuro ela vai reproduzir com o seu Sim. filho, porque ela vai ter para ela. Eu aprendi assim com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, e a gente nunca vai quebrar o ciclo. Se essa discussão não chegar à mente dessas pessoas, a gente nunca vai quebrar esse ciclo, entendeu? De tipo, eu tenho um filho, ele errou, eu vou castigá-lo porque ele errou. No futuro, quando ele tiver o filho, ele vai reproduzir o mesmo comportamento, porque ele assim foi ensinado como criança. Sim. Eu queria marcar um detalhe, que alguns pensam que é muito melhor botar no cantinho do castigo. Sim, Super Nani fazia isso bastante. São tudo punições, né? Eu não estou certo de que o cantinho do castigo é menos doloroso do que uma surra. Uma surra eu levava de cinto. Acabava a surra, acabou a punição, estava tudo tranquilo. O cantinho do castigo me parece uma tortura sem fim. Que depois de 1 hora, 2 horas, o menino lá volta e agora me diga o que é. Né? Diga agora. A criança, e nós, seres humanos de modo geral, nunca temos discernimento completo de nossos atos. E nós erramos, sabe? Não sei se a gente precisa. E não sei se punir. Eu me lembro que eu apanhei semanalmente porque minha irmã e eu brigávamos. Mas semanalmente quer dizer durante anos, tipo dos 4, dos 2 até os 12 anos, digamos, quando já não dava mais para bater. Então durante 10 anos eu apanhei semanalmente e eu não conseguia aprender. É só isso, eu não sei se alguém aprende. Mas como não tem ciência, né? Não tem ciência. Veja o que a ciência está fazendo. Aqui, o curso de História fica falando da Europa e fica falando, sei lá, de Revolução Francesa. É preciso falar como foi a história, que os quilombos, todos dessa área, sucumbiram. Mas isso não está no livro de História. Como também não está pautado para a nossa discussão, né? Por que as mães, por que os professores punem? Por que os professores podem dar nota? Eu acho completamente injusto o professor avaliar quando ele está dando aula. Ele está dando aula, ele deveria ser responsabilizado junto com os alunos. Mas ele mesmo avalia. E aí com que ele não foi com a cara, com que ele acha que deu uma resposta a mais. E aí você um bocado de conceito como desrespeito e essas coisas horríveis. Professor, ele é auxiliar de aprendizado alheio. Professor tinha que acabar de falar de ensino. Ensino é menor. O que existe antes é o aprender. A coisa mais importante é aprender. Se professor tem alguma função, é porque tem alguém interessado em aprender. Senão ele não tem função. Aqui eu sou tratado com todo respeito, com lindo. Lá fora, ninguém me dá bola. Porque ninguém está querendo aprender lá fora. Sabe? Então, ensino-aprendizagem, como eles melhoraram depois da educação, é tudo errado. O que existe é aprender, o aprendizado. Então o professor tinha que sair disso, de que a avaliação ela é uma forma de punir o aluno. Não! A avaliação só tem sentido se for uma forma de aprendizado. Vê como a punição pode tirar tudo que era bonito? Sim. Ela tira tudo de bonito, a relação pai-filho, a mãe tem. A relação homem-mulher. Nós homens costumamos achar que temos que punir nossas mulheres se elas fazem alguma coisa que nós aprendemos que desgosta. E deixamos de ser parceiros, deixamos de compreender, deixamos de acalentar para jogar nossa raiva em cima da outra pessoa. Você fez isso, então vou fazer de volta. Deixamos de amar, principalmente. Deixamos Porque quando de amar. você bate numa pessoa que você ama... Eu você nem deixou cheguei a de bater, amar. entendeu? Eu já estava chegando no grito, estava chegando não vou sair hoje. Sim. Mas bater é um ato extremo. Infelizmente, novamente, a nossa alternativa punitivista, ela não dá espaço para o diálogo. Se vocês vêm conversar comigo, e eu já digo que vocês estão errados, eu não escuto nada. Eu não sou, não, sabe, dizer assim, vem cá, cara, eu quero entender você direito. Por que o juízo tem que estar antes do entendimento? Não é necessário. E aí o quê? A Lei Maria da Penha. Veja, não resolveu nada. Não sou eu que estou falando. Tem mulheres que falam, tem uma entrevista, eu esqueci o nome dela agora, de uma juíza no Intercept, que ela vai dizer que os números de feminicídio e de violência contra a mulher continuaram aumentando, independente da Lei Maria da Penha ou não. A Lei da Maria da Penha previa uma coisa, e eu lhe passo. Previa que nós tivéssemos rodas de conversa com os homens. Esses homens violentos, eles estão errados, mas a grande questão é a civilização que criou essa forma de violência. Ele é um instrumento dessa violência. Se ele não tiver a oportunidade de conversar conosco, com outros homens, que diga que ele está sendo idiota, que ele é bárbaro, que ele é bruto, ele não vai escutar nada. Não é prendê-lo ou medida protetiva
que vai solucionar. Veja, eu não estou sendo contra a lei. Eu não estou sendo contra que se punam homens que sejam violentos. Eu estou pensando em um outro horizonte. O que é que pode trazer uma solução para que menos mulheres sejam violentadas, sejam oprimidas e sejam mortas, né? E eu acho que ainda a melhor opção que nós temos, o instrumento mais genial, mais fantástico que nós temos é a língua. É a língua e o ouvido. O maior instrumento que nós inventamos é o diálogo. Se nós não estamos dispostos ao diálogo, nós não estamos construindo uma civilização em que as pessoas possam ser encaradas olho a olho como iguais. Parabéns, professor. Tirando nessa parte, você falou que na lei era previsto ter roda de conversa. Acabou que não se aconteceu isso, não se acontece. O que se acontece é o seguinte, né? Que a gente pode ver na maioria das vezes. É apresentado provas, é julgado e é preso. Depois disso daí, ele volta de novo para a sociedade e pode cometer de novo esse erro com outra mulher. Ou até mesmo com aquela mesma mulher que foi violentada na primeira vez. A gente tem tido uma concepção, né, de que são as pessoas e os indivíduos os culpados. Mas assim, eu não lembro de eu inventar nenhuma palavra depois dos meus 3 anos. Eu não posso ser responsável. A Lei Maria da Penha é um instrumento que faz parte de uma civilização punitivista. Qual é o modo como, emocionalmente, a nossa alma? Nossa alma não é nossa, viu? Nossa alma não é exclusivamente nossa. Minha alma fala português. Ela não pode ser individual. Ela não pode cair nesse sonho neoliberal de que se eu quiser muito eu vou ter sucesso. Eu não vou ter sucesso nunca. Sabe, eu nasci no interior, eu morei no São Caetano, morei em um bocado de lugar que não vai me dar espaço para ter sucesso. Né? É preciso entender isso, porque as pessoas se frustram, né? Porque imaginam que tem uma alma individual. Não, minha alma, né? Ela foi moldada nessa civilização bruta. Né? Homens também são feridos. Homens também têm emoções. E têm respostas ruins. Respostas ruins que foram treinados, que viram em seus pais, que viram nos tios, viram na merda da novela. Viram nesses TV, nesses filmes de Hollywood. Tudo quanto é filme de Hollywood, tudo quanto é novela, tem uma hora que a mulher traiu, tem que levar um tapa. Porque alguém que traiu tem que levar tapa? Não tem que levar tapa nenhum. Mas como é que aquela pessoa que foi criada assim, ela pode mudar? Eu não acredito que ela vai mudar se você prende. Eu não acredito que vai mudar se todo mundo lincha ou se cancela na internet, que hoje é o que se faz, né? Mas ninguém vai escutar essa pessoa. Ninguém vai dizer a ela que ela errou. Não é o juiz não diz que errou, o juiz diz que ele tem que cometer, ele tem que pagar o crime. Então o que é que você tem? Você tem pessoas que podem ou não ser punidas e absolutamente nenhuma alteração nos números. Você não tem o número de aprovação. Ao contrário, uma gestão que fechou escolas lançou de novo a Bahia ao analfabetismo, né? Que bom que temos alguns colégios como o Heitor Villa-Lobos, em que vocês têm e que encontram uma gestão, mas não são todos os colégios que estão hoje aí, né? Então, continuam agora, né, uma aprovação automática, parece que retirou o elemento de punição, não retirou, colocou um elemento de punição muito pior. Por quê? Porque se eximiu de educar, ou seja, de ser auxiliar do aprendizado alheio. Então, nós estamos hoje em função, na minha opinião, de um dos elementos mais importantes, que é a punição. Não conseguimos mais conversar sobre. Toda vez que você tem uma resposta pronta, você não se pergunta sobre como responder. A pior coisa de uma resposta pronta é justamente porque retira a pergunta que inquietava, que acendia a nossa alma, que fazia com que imaginássemos e filosofássemos, tivéssemos uma resposta para o sentido da brutalidade em que vivemos. Como a compreensão histórica das práticas punitivas evoluiu ao longo do tempo? Nós somos hoje muito mais punitivos do que antes. Né? Nós não tínhamos uma concepção de que, por exemplo, a mentira era necessária punir. Né? Nós não tínhamos uma compreensão que pequenos delitos ou coisas dessa ordem nós tivéssemos que punir. Né? Então, eu acho que nós aprofundamos a punição completamente, porque não há nenhuma área hoje em que a punição não esteja colocada. Né? E pode-se pensar em várias coisas, desde o futebol. Não estou dizendo que no futebol era melhor quando todo mundo se batia,
Mas se você for ver o aprofundamento da lei, o aprofundamento da norma, né, o Estado, ele fez o seguinte, né, o Estado é uma coisa que surge e a vontade do Estado, seja qual governante seja, é se apossar de absolutamente tudo. Vou dar um exemplo. Né? Antes, essa área aqui era quilombola. Quer dizer que não tinha nenhuma relação com o Estado, ao contrário, era resistência contra o Estado. Sim. Né? O Estado vence, todos sucumbem, né? E os filhos, os descendentes dos quilombolas, vão estudar nesse colégio. E não vão saber mais a história, né, de seus pais, avós, tataranetos como heróis. Né? Então você tem um apagamento absoluto disso. O Estado ele faz isso, então, não só dessa maneira, como território e como identidade, mas faz também do ponto de vista de um dos grandes instrumentos dele. Digamos, o Estado tem dois grandes instrumentos para manter a ordem. Manter a ordem não é bom, viu? Para começarmos, manter a ordem é ruim. Essa ordem é ruim, essa civilização é ruim. Né? Então você tem a polícia, que é um aparato de segurança, mas é um aparato que funciona para todo o aparato punitivo, né? E a prisão. A pessoa que é aprisionada, né? Vamos dizer, Tim Maia. Se Tim Maia vivesse hoje, ele não ia ser o cantor maravilhoso que foi, meu herói total, certo? Do jeito que era, bêbado, do jeito errado que era, sabe? Com aquela voz que Deus deu, né? Ele não podia fazer nada de errado. Ele foi preso nos Estados Unidos. Mas você não tinha aquela ficha que é encontrada em tudo quanto é lugar, que é internacionalizada, que a pessoa não pode mais ter trabalho. Se uma pessoa pagou o que devia, porque ela não pode mais ter trabalho, como é possível que fazer um concurso tem que ter antecedentes criminais? Então a pessoa é marcada para o resto da vida, ela não era marcada antes. As coisas que hoje são crime não eram criminalizadas antes. Mesmo o aborto, que agora está numa grande polêmica. Sim. O aborto não era criminalizado até, eu acho que o século XIX, e aqui eu não sei se foi no século XX no Brasil, eu precisaria realmente relembrar dessas coisas, mas veja o absurdo que nós chegamos. Né? Uma criança tenha 10, 15 anos, uma criança, para mim é uma criança, né? Ela é violentada, ou ela é... E que aliás é bastante comum, né? E tem filho. Agora, se ela realiza um aborto, ela tem que pagar um preço muito mais elevado do que a pessoa que violentou. Né? Mas por que isso? Pela nossa concepção, de novo, a punição vem antes como caráter educativo e como caráter econômico, né? Pagar o que se deve. Né? A gente deveria se perguntar uma coisa. Primeiro e antes de tudo, eu não acredito que nenhuma menina queira matar uma vida. Primeiro. Segundo, aquela menina é uma vida. Ela precisa de amparo. Tenha feito o que tenha feito. Esteja errado ou certo, ela precisa de amparo. Como é que nós instituímos um crime antes de instituir órgãos de amparo? Eu não quero nem começar dizendo que a gente, em países e estados que institucionalizaram, descriminalizaram o aborto, que não é legalizar o aborto, é descriminalizar, é tirar dessa maneira de tratar as mulheres. Né? Então, os estados que descriminalizaram o aborto, a taxa de aborto cai. O resto é ignorância. Né? Quando a gente conhece, quando a gente dá oportunidade às pessoas de conversar, quando nós escutamos, tudo pode ter uma solução muito melhor. Né? Mas não é a opção. Porque a nossa opção não é o esclarecimento. Nossa opção não é a construção de uma unidade na diversidade. Nossa opção é uma política da inimizade. O que é a polícia, o que é a prisão. Veja, eu não estou falando de policiais, que para mim são pessoas que também podem ter problemas muito sérios, né, e podem ser maravilhosas como pessoas. Eu estou falando do aparato. O aparato prisão, o aparato polícia, né, eles são para uma política de inimizade. Então eles entram num local, meia-noite, ficam até 8 horas da manhã, e como nem todo mundo vai ver, no outro dia você tem uns argumentos diferentes. E o argumento é sempre que tinha um criminoso. Criminoso o quê? Porque estava vendendo droga. Cara, o dono do bar lá de onde eu moro, o vizinho, ele vende álcool. Não tem droga mais danosa do que o álcool. Eu não bebo. Eu acho a droga uma coisa, né, que me agride muito. Né? E o álcool, dentre todas as drogas, é a pior de todas para mim. Mas as pessoas não se matam porque estão vendendo álcool. Abrem um bar vizinho do outro. E ninguém tem arma. Veja como a punição, ela pode realmente, né, como a lei, ela pode criar um estado de anarquia. É o que estamos, um estado de
poder anárquico, né, um poder terrorista, que é o que nós vivemos com o Estado atual. Professor, entrando um pouquinho, né, nesse projeto que o senhor, nessa folha que o senhor entregou para a gente, que tem um projeto que o senhor trabalha atualmente, né, que é o Crítica do Castigo, o caráter político da punição. Palavra-chave, castigo, crítica e defesa. O senhor podia explicar um pouquinho mais sobre esse projeto para a gente, por favor? Claro. Na universidade, o que nós fazemos é abstrair, né? Abstrair a realidade, teorizar, né? Então, nossas armas são a caneta, o papel, o computador, são as armas mais importantes. Nós não vamos vencer o fascismo com armas de fogo. As armas de fogo a gente tem que abolir da civilização. Nem polícia, nem ninguém mais deveria ter, né? Então, a ideia de uma crítica da punição é compreender o que significa punir, né? Qual a extensão da punição na nossa civilização, né? E significa também identificar o caráter político, porque parece que a punição é uma questão apenas moral, educativa ou de reparação, né? E eu diria que não. Eu diria que o principal aspecto da punição é político. Qual é o exemplo disso? Quando duas pessoas são iguais e uma erra, a outra não pode fazer nada. Quando eu ajo punitivamente, é porque eu considero que a outra pessoa que eu estou punindo, ela está hierarquicamente abaixo de mim. É por isso que professor pune aluno e não aluno professor. É por isso que homens costumam punir mulheres e não o inverso. É por isso que pessoas adultas punem crianças e não o inverso. Ou seja, a punição é um ato de poder. É um ato de poder que reitera as categorias sociais que a civilização que encontramos atual determina, né? Pobre, pobre e rico. Rico não é preso. Veja, a prisão não foi inventada por rico. A prisão foi inventada por pobre. Mas também podemos dizer, pobre talvez seja uma maneira de camuflar as raças subjugadas, né? Os povos de cor, indígenas, afrodescendentes, né? E agora são chamados de pobres. Na realidade, as leis do século retrasado e até do século passado eram bem explícitas, né? Elas racializavam, elas não eram uma coisa de classe, né? Mas nem classe hoje nós discutimos mais, porque o Uber, ele acredita que ele está lutando pelo melhor, ele sozinho. Essa teoria do individual fica muito bem com a punição, sabe? Porque se você é meu irmão, se você erra, eu não quero ver você punido, eu quero que você não erre de novo, só isso. Eu quero que você melhore. E eu sei que você deve estar sofrendo porque errou. E eu precisaria amparar você no seu sofrimento para que você tivesse uma compreensão, né, que é possível agir de um outro modo. Verdade. Agora me tira uma dúvida. Eu estou vendo aqui as datas que o senhor começou a trabalhar nesse projeto foi nos últimos 5 anos, né? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. A gente sabe que no período de 2020 a 2021 foi o período da pandemia. E no 2022 foi o período pós-pandemia. Esse projeto se iniciou praticamente na pandemia, que 2019 foi o ano antes da pandemia. Ele tem a ver algo do tipo com a pandemia ou não? Nada do que a gente faça hoje pode estar longe da pandemia. Nós não temos uma clareza do efeito da pandemia sobre a nossa civilização, sobre o estado atual, planetário que nós estamos, e do ponto de vista individual, né? Eu não consigo ter ideia do quanto eu sou diferente no meu modo de me comportar e de recepcionar o mundo. Porém, né, eu diria que quando nós criamos foi para começar uma crítica da violência, né? Pensar assim, olha, a violência, quais são as condições de possibilidade da violência, o que cria a violência, né? Então, a maneira como as pessoas vão estar colocando diariamente é a arma. A arma é secundária. A primeira coisa que chega é a palavra. A palavra, ela justifica o uso da arma, ela justifica o uso do punho, o uso do pé, o uso que for. Então, em 2019, nós começamos uma atividade, que foi a atividade do PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então, nós tínhamos estudos que nós fazíamos na universidade e nós levávamos aos colégios, né?
Esses estudos foram os mais diversos, envolveram desde a invisibilização da mulher, o silenciamento da mulher, a violência racial. Então, nós passamos a ler uma série de textos que não líamos na universidade, como François Fanon, Angela Davis, a Sueli Carneiro, Mbembe. Né? É uma literatura que não fazia parte da formação dos filósofos, nós incorporamos e passamos a levar aos colégios também. Em 2020, durante a pandemia, nós fizemos uma espécie de encontro virtual em que buscávamos ler um livro, meio livro por semana, convidávamos pessoas, todas elas para falar, né, de violência. Então, por exemplo, uma delas falou de violência contra as pessoas trans e começa também com a mesma tese que eu apresentei aqui, que a violência começa na língua. A violência, assim, se você é violento, a sua violência começa no pensamento, começa na sua emoção, começa na sua alma. E não há nada mais que caracterize nossa alma do que as palavras. Bonito. Professor, quais são os principais marcos teóricos na filosofia da punição mencionados por Nietzsche? Eu vou chegar a Nietzsche, mas eu tinha pensado nessa questão que ela poderia vir. Eu queria começar com Cristo. Com Jesus Cristo. Jesus Cristo tornou tudo muito claro. Os homens queriam punir Madalena, porque Madalena vendia seu corpo, porque Madalena ela precisava de dinheiro e não conseguiu outro trabalho. Eu não sei os motivos de Madalena, mas Madalena estava certa. Quem me disse que Madalena estava certa? Quem disse que ela não estava errada? Foi Jesus Cristo. Quando os homens foram lá punir, quer dizer, o que significa punir uma mulher, uma série de homens com pedras? É um ato político, é um ato de civilização, é um ato de comunicação. Ele quer comunicar às outras mulheres de que aquilo não é aceitável, que aquilo levará à morte por pedrada. Por pedrada. O que foi que Jesus fez? Ele se colocou à frente dos homens e ele disse: atirai a primeira pedra quem não tiver pecado. Quer dizer, quem não tiver pecado pode punir. O que ele disse é: só Deus pode punir. E completou: Deus é Deus do amor, Deus não pune. Então, na minha opinião, um dos primeiros antipunitivistas da história foi Jesus Cristo. Eu posso retroceder um pouco para Platão. Platão, ele montou a visão que nós temos atual da punição. Ele foi muito claro. Inclusive, com o que eu disse no início, era dele. Né? Nós não punimos em função do ato passado. Porque o ato passado passou. Né? Nós não podemos trazer a pessoa que morreu. Nós não podemos devolver a pessoa humilhada, né, o estado anterior da violência. Então, por que punimos, se não há como reparar? Punimos por causa do futuro, para que não se repita esse ato. É o que Platão diz. Né? Então, mas aí ele tem uma coisa que ele é bem bacana, que é a figura de Sócrates. Ele diz assim: bater em outra pessoa torna ela melhor ou pior? Pior. Uma pessoa sofrida é uma pessoa pior. E como podemos esperar que a pessoa melhore fazendo o pior para ela? Então, esse ponto de reflexão nós já temos em Platão, mas ele vai justificar a punição no sentido de ser educativo. O que, assim, pode ser para Platão, que está 2.500 anos atrás, mas hoje a gente tem ciência, a gente faz estatística, a gente pode saber como é que as pessoas aprendem, por favor. Né? Nietzsche foi um dos mais importantes porque ele queria chutar a punição da nossa cultura. Então, ele e um filósofo chamado Guyot, pouco conhecido, né, eles dois vão defender e dizer assim: para que punir? Os juízes são piores do que qualquer criminoso. Basta ver todo o modelo, todo o aparato que pega uma pessoa como um meio para um fim. Como um meio quer dizer, nós punimos uma pessoa para colocar ela no jornal, para dizer a outras pessoas. Isso não se faz com pessoas. Pessoas não podem ser meio de nada. Pessoas são sempre fim em si mesmas. Nós precisamos tratar as pessoas como fim em si mesmas. Né? Na realidade, só se pune porque existe uma hierarquia. Sem hierarquia, não temos punição. Sim, tem até uma pergunta aqui, a 6. De que maneira a punição reforça a hierarquia social e a categoria de identidade? Eu acho que a punição, ela visa colocar, para falar no nosso linguajar, colocar as pessoas no seu lugar. Né? Então, digamos que uma mulher, ela ache, digamos assim, que pode sair linda, que pode ir para a festa, que pode se divertir e que pode voltar bêbada para casa.
Aí vai lá o homem e diz, não, você não pode. E desce o sarrafo. Quer dizer, o que é que ele diz? Os seus atos são inadequados para a pessoa que você é, né? Para a categoria que eu lhe reduzo. Né? Então, digamos, pessoas racializadas, né, jovens, vão a um shopping, brincar, dar risada, ver, se divertir, qualquer coisa, cara, pegar o ar-condicionado. E aí os seguranças estão lá prontos para dizer de novo, aqui não é seu lugar. Aí alguns jovens conseguem fazer durante o período rolezinhos. Veja, isso é um processo de resistência, de sagacidade, de enfrentamento, mas que não é duradouro, que não consegue mudar a própria estrutura social. Porque essa estrutura social ela se mantém de novo, ela vai lá dizendo, aqui não é o seu lugar. Né? Então uma criança, ela vem e me dá uma resposta ousada, aí eu vou dar um tapa e digo, oxi, você pode me responder assim, você está me desrespeitando. Eu queria abolir essa palavra da nossa cultura. Dane esse desrespeito, cara. A pessoa é muito maior do que qualquer coisa dessa. Porque alguém não pode me xingar com que idade que for, e eu, mais idoso, uma pessoa mais experiente, não posso entender o ponto de vista de uma criança de 10 anos ou de 20. Ela que tem que me entender. Claro, entendeu? De novo, eu botei hierarquia. Né? E com a hierarquia, eu mantenho todo mundo no seu lugar. Eu vejo dessa maneira. Por quê? Porque quando o helicóptero cai com 2 toneladas de cocaína, ninguém é preso. Só é preso o menino que está com um pininho aqui na rua. Né? Então, de novo, manter o jovem ali no seu lugar. Porque se ele pudesse se organizar, né, em função do comércio ilegalizado que ele está fazendo, meu irmão, a arma desaparecia muito rápido e o que ia aparecer era coisa de rico. Estou entendendo. Quais são as estratégias de poder envolvidas no uso do castigo, no uso da punição? Sempre vai depender, as estratégias vão depender sempre de cada tipo de colocar as pessoas no seu lugar, de cada tipo de punição em relação a cada categoria. Né? Então, eu posso dizer que em relação ao proletário, as estratégias de poder são sempre a de diminuição do salário e de corte, né, de qualquer possibilidade de reivindicação. Né? Então, vejam como as greves são cada vez mais rarefeitas. Né? Nós já tivemos greve de parar esse país. E não é feio fazer Greves greve. caminhoneiros. A Lídia foi um pouco mais já ainda manipulada. Quando você teve, assim, digamos, há 40 anos atrás, nós, 50 anos, nós parávamos o país. Né? É algo que a Argentina estava fazendo agora. Né? Mas hoje nós não fazemos mais greve, é muito mais difícil. Em relação às mulheres, a quantidade de punição é enorme, ela é difusa. Né? Vai do extremo, que é o feminicídio, né, até o mais brando, que é em função dos homens ganharem mais, né, eles detêm um poder, né, e aí eles, digamos, deixam um dia sem, mostram que ela precisa, né, que aquela parceria não é possível continuar se ela não passar as camisas. Ontem mesmo eu estava escutando uma música que o cara estava cantando. A camisa amassada mostra, né, o seu desleixo. Agora você vai chorar que eu estou indo embora. É uma forma também de estratégia de punição. Né? Contra as crianças, as estratégias piores. Do grito a bater. As estratégias da escola, né, diversas novamente. A pessoa é chamada, ela é rotulada. O aluno que uma vez foi rotulado, ele continua rotulado por aquele professor e por outros professores. Os professores se reúnem para falar mal e ver como punir coletivamente. Né? É terrível. Isso já. Não há aluno que não vá sofrer isso, cara. Né? E, novamente, não são os professores individualmente que estão errados. É a concepção que eles herdaram, que foi dado a eles. Eles acham que tem que avaliar. Eles acham que tem que botar a nota tudo direitinho, tá entendendo? Eu também achava isso e fiz um bocado de coisa feia. Eu espero que Deus me perdoe. Tem uma pergunta aqui, cadê? O senhor pode explicar como é que a punição se torna um instrumento político? Eu acho que ela nasce como instrumento político. Nasce como Eu acho que ela não se torna um instrumento político. Né? Então, o que é que está sendo feito agora quando você diz que vai punir o aborto? Primeira coisa, não pense em nada. Nada que foi feito dentro de uma civilização como algo inocente.
está sendo feito dentro de uma civilização, está aparecendo na TV, é política. Pergunte-se a quem ela favorece aquilo. Então, favorece a todas as pessoas que estão raivosas e que querem que as meninas, as mulheres, estejam em seu lugar. Seu lugar o quê? Reprodutor, de parir. Sim, de procriar. Por que não é perguntado e não é dito e não temos um salário para as mães? Como é que a gente exige que uma mãe vá trabalhar na rua e deixe sua criança com outras pessoas? Por que não temos um salário para cada mãe até os 10 anos que o menino está crescendo? Né? Não, que nós temos uma série de punições para essa mãe. Ela não sabe cuidar de seu filho. Se ela não cuidar, o conselho tutelar vai lá e faz. Se ela não consegue ter o próprio filho, porque está numa situação completamente perdida, prende ela. Os piores termos, como aborteira, que é colocado. Precisamos abolir não só esses nomes, mas essas ideias. Uma pessoa em sofrimento, ela precisa ser amparada. Sempre, sempre. Então, mas eu diria mais, por exemplo, na hora que você teve a libertação dita, libertação dos escravos, né? Então estamos falando de 1888 aí, né? Quais foram as leis que saíram imediatamente? A lei que criminalizava a vadiagem, leia-se, pessoas na rua, leia-se, homens negros na rua poderiam ser de novo escravizados através da prisão. Né? Capoeira, porque a capoeira é uma técnica marcial de si, né? É uma técnica de constituição de uma subjetividade que está ali na resistência, que está ali para o enfrentamento. Então vamos retirar, né, essa forma de resistência. Também foi criminalizado. Por quê? Né? Pode abrir em qualquer lugar aí uma igreja evangélica. Eu sou a favor, que orem a Deus, não tem problema. Mas por que quando você vai abrir um candomblé você tem que registrar? Sim, então essas formas de criminalização, elas sempre foram políticas. Qual era a função? Manter as pessoas negras no seu lugar, não dar nenhum espaço para nenhum crescimento e não ter organização. Porque se você lutar individualmente, você não consegue nada. Mas o que é o candomblé? Lugar de organização. O que é uma arte marcial, como é a capoeira, uma forma de organização. Então, quando homens estão ali juntos, 3, 4, 5, 10, estão se organizando. Não, é vadiagem. Né? Então, todos os meios de organização foram retirados e se colocou ódio em cima deles. Sim, o senhor falou do candomblé. A gente tinha aqui a senhora Mãe Menino Cantuá, na época que o candomblé era criminalizado, né? E os policiais chegavam no terreiro, temos relatos, acho que no livro. Até hoje, né? até hoje. E ela tratava super com a educação, levava-os para dentro. O senhor também falou sobre a questão de castigar a pessoa que já que está precisando de ajuda, né? A gente acaba castigando, a gente acaba punindo uma pessoa que precisa de acolhimento. Porque nós somos criados assim, nós somos muito violentos. É um erro imaginar o baiano. Sabe quando a gente arreganha os dentes? Né? A gente está feliz com o sofrimento alheio, né? Ninguém pode cair aqui que a piada está pronta, sabe? Aqui é um lugar... Nós somos muito violentos. E nós criamos uma ideia de que não somos. Por isso não precisamos amparar. Veja, é muito difícil, porque você tem toda uma história, que é a nossa história, de violência. Né? Um país que foi formado pela colonização, ele é um país de violência. Né? E essa violência, ela não parou. Ela não parou por quê? Porque precisamos criminalizar as drogas mesmo. Porque precisamos dizer que o crack, no limite, é a pior coisa do mundo. Não, a pior coisa do mundo são as pessoas serem oprimidas, serem colocadas no seu lugar, porque não tem lugar. O lugar de uma pessoa é o mundo. Né? É diminuir a potência dela, é acabar com a vida dela. Uma pessoa, quando é presa, são 10 pessoas ali que acabaram a vida. É a mãe, é o pai, é o filho, é a esposa. Parece que criminoso, que eu não chamo assim, né? Parece que criminosos não têm família, podem ser mortos, são pessoas descartáveis. Então, novamente, quer dizer, o que é que você poderia ter ao contrário disso? Um programa em que escutasse, que soubesse qual é o seu problema. Você é jovem, você teve um problema, qual é o seu problema? Venha me contar. Eu quero conversar com você. Não, ninguém quer conversar. Né? E aí você tem, depois de todo o carnaval, pessoas são presas, é terrível, as pessoas eram presas em container. Morriam lá de calor. Né? Então, a pessoa, quando é presa, ela perde os direitos civis.
ela não pode votar mais. Daqui a pouco, quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, Trump se elegeu da primeira vez porque as pessoas negras eram tantas presas, né, por motivos fúteis, banais e muitas vezes injustos, né, se elas pudessem votar, Trump não teria ganhado. Né? É um processo que interfere completamente na política. Sim, e recentemente agora, se Donald Trump ganhar, ele vai ser o primeiro presidente da história dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. Primeiro. E recentemente tivemos o filho de Joe Biden, que também foi criminalizado, né? Foi judiciado por estar carregando, se não me engano, uma arma não registrada, né? Não, o filho de Joe Biden já foi diferente já. Foi essa questão da arma e teve mais coisa além da arma. Pelo que eu parei para ler, também teve a questão de uso de drogas. Essa eu não estava sabendo, não. Militar, que ele estava... Para os poderosos, não funciona do mesmo jeito que para os pobres. A nossa cultura, né? E é preciso que a gente comece a assumir como pobre todo mundo. Né? Todo mundo que não é juiz, todo mundo que não está ganhando 100 mil, todo mundo que não tem terra. Quem não tem terra, quem não é herdeiro, é pobre, sabe? O médico que trabalha ali ganhando 20, 30 mil é proletário. Ele é um idiota ao imaginar que é rico e tratar a gente diferente. Ele é proletário, ele é pobre. Não adianta ele ganhar 100 mil, sendo que tem imposto, que quando vai descer, ele acaba ganhando... Não, ele tem terra. Não tem. Ele é herdeiro. Se não é herdeiro, é pobre. Então, se a gente tiver uma compreensão maior, nós podemos ter uma categoria que tem uma maior condição de enfrentamento. Né? Então, quando a gente é pobre, a gente acha o seguinte, que tem que pagar o que deve, porque a gente tem medo. Né? Eu sei disso porque eu sou desde pequeno. Eu já voltei, foi quilômetro para pagar porque esqueci. Rico não, rico pode ser preso ou não ser preso. Ele não tem problema nenhum. Em vez de se Trump está tendo alguma coisa que cola nele da prisão, não, aquilo é um ato político só. Mas para Lula não, Lula era ladrão. Porque Lula, de novo, hoje pode não ser pobre, obviamente, ele construiu um caminho dentro da política, mas, né, Lula, ele foi chamado de ladrão por todo mundo que tinha. Por todo mundo que tinha, porque agora por que não fala que Trump é ladrão? Sim. Nenhum rico presta. Todo rico é ladrão. Todo rico vive da exploração da vida alheia. Todo rico pega a terra que poderia ser nossa, ser comum, e diz que é só dele e vive a partir disso. Sabe? Quando eu resolvo abrir uma quitanda e boto 10 pessoas para trabalhar, eu estou explorando 10 pessoas. Quando eu enriqueço, não são todos que enriquecem. Sou eu só e deixo aquelas 10 para trás e vou construir minha vida e virar o velho da van. Senhor Alain, estamos chegando ao fim. Eu queria agradecer mais uma vez por o senhor ter aceitado o nosso convite. Para encerrar, olhando para aquela câmera, o que é que o senhor diz a essa pessoa violenta? Como é que nós escapamos desse contexto amarrado da punição? Irmão, irmã, há um outro caminho. É preciso que nós nos transformemos. Né? Para nos transformarmos, precisamos ter um outro modelo. O modelo bruto é o que diz que a gente tem que bater, tem que resolver na porrada. Vocês sabem que não resolve. Né? Então podemos tentar um outro modelo, que é o modelo da escuta, o modelo da conversa, o modelo da compreensão. Isso não é fácil. Não é fácil para mim também, viu? Que piso na bola várias vezes. Quando a gente pisar na bola, a gente não precisa se culpar também não e punir a gente. A gente pode ter uma compreensão bem bacana. Muito obrigado a vocês do Quilombo Podcast. Um prazer estar aqui e um prazer poder conversar. Espero voltar outras vezes. Com certeza. Com certeza. Então, galera do Quilombo Podcast, nós ficando por aqui. Não esqueçam, ó, Quilombo Podcast é sexta-feira na TV Crimoura às 6 horas da noite, aos sábados no YouTube e no Spotify e ao domingo na rede SDP TV. Um abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Professor, muito obrigado. Obrigado. Vamos tirar